Olá, olá, gente querida! Boa noite, graça e paz. No ar a partir de agora, seu programa Falando de Cristo aqui na Rádio WF, Evangelismo Digital. Como sempre, eu de cá, você de lá, em minhas mãos, amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada. Tá aqui, ó. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Ontem aconteceu a mesma coisa, né? A minha lição, na hora que eu fui começar, caiu. Aí eu vou aqui debaixo da mesa pegar a minha lição. Prontinho, a minha lição também já está aqui em minhas mãos, junto com a Bíblia, para a gente estudar a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar uns pelos outros agora, por essas famílias que eu aqui citei, né, que estão enlutadas, lutando aí pela vida, né? Vamos orar um pelos outros, irmãos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas. Lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos coloca mais uma vez diante de Ti para aprender do Senhor, que é o nosso mestre. E ao mesmo tempo nos dar a esperança de um reencontro em breve, onde aí sim não haverá mais essas lutas contra doenças, contra acidente, enfim, teremos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de paz para sempre. Obrigado, meu Pai, por nos dar de graça, e nós aceitamos essa vida em Cristo Jesus. Amém. Bom, sejam bem-vindos aqui à página da Rádio WF que minha esposa alimenta, tem mensagem de reflexão, tem vídeos, a nossa lição, ela posta todos os dias a lição, né? Você acompanha aí, e à noite tem o programa Falando de Cristo. E vem aí uma nova roupagem para o nosso programa. Amanhã a gente vai estar fazendo já alguns pilotos, uns testes, né? Para poder ter você sempre aí estudando a palavra de Deus aqui no Facebook e também no Falando de Cristo na Estrada aí no YouTube, tá bom? Deixa eu cumprimentar alguns amigos aqui para a gente começar então, em definitivo, o nosso estudo de hoje, tá? Quero cumprimentar aí a Edneia, a Edmilson, a Marta, Cleiton mais uma vez, a Beatriz, sejam bem-vindos, Dona Tereza Dias, muito obrigado pelo carinho de vocês. Como eu falei, a minha igreja ela está retornando e quarta-feira é quarta-feira de oração. E lá no passado, na quarta-feira, a gente passava aqui Bíblia Fácil com o pastor Arilton Oliveira, e era até para a gente estar estudando o tema do santuário. Mas devido a essa questão de a gente estar trabalhando também no YouTube, né, para não termos problemas aí com direitos autorais, a gente resolveu cortar fundo musical, por isso fica aí, né, o cronômetro, mais de 3 minutos, até que eu possa compartilhar, a Vilma também, as pessoas chegarem aí em silêncio, né, para não ter problema aí com direitos autorais, tá? Mas tá tranquilo, graças a Deus, eu tô bem, viu, gente? Tô bem. Continue orando aí pelo nosso ministério, tá bom? Bom, vamos estudar a palavra de Deus, né? Hoje o tema é o santuário da nova aliança. Qual é a importância de estudarmos o santuário da nova aliança? E segunda-feira eu falei, parabenizei a grande contribuição que os irmãos adventistas dão, né? Quando traz pra gente à tona esse estudo, são eles que mais estudam esse tema. Claro, sempre utilizando aqui a Bíblia como via de regra, porque nós estamos falando da aliança e que defendemos que há uma aliança eterna e que todas as outras são desdobramentos, né? E a nova aliança pode dizer que é o cumprimento, é a conclusão, desdobramento, a renovação, né, dessa aliança. Agora, quando nós olhamos para a antiga aliança, a gente percebe Deus falando ali com Moisés e falando para Moisés construir um tabernáculo ali para ele, né? E vocês vão entender para que Deus pediu para que Moisés fizesse aquela tenda, aquela igreja ambulante. Ela foi montada e desmontada ali no deserto, né? E depois ela vai encontrar também abrigo lá no templo de Salomão. Deus aceita, né, no templo de Salomão. O que Deus pediu? Para que ele pediu, né? Para ter esse santuário na antiga aliança, e ele fala que este santuário era a réplica do santuário que tem no céu. Era um modelo. Ele falou: olha, você vai fazer conforme o modelo que eu vou te passar, o modelo que está aqui no céu. Vamos para o verso de memorizar. Hebreus capítulo 9, verso 15, a maioria dos estudiosos acredita que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Hebreus 9:15 diz: por isso mesmo, ele quem? Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim
de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha quanto isso aqui é importante, né? Então nós vamos estudar sobre o santuário da aliança, mas nós começamos a falar sobre esse novo mediador. Na antiga aliança, quem era o mediador? Aliás, na aliança sinaítica, Deus chama Moisés para ser o mediador. E agora, aqui Hebreus capítulo 9, verso 15, está dizendo, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. O que nós vamos estudar esta semana? Nós vamos estudar o seguinte: encontrar as seguintes respostas para as perguntas. Por que Deus desejava que os israelitas construíssem um santuário? Foi desejo de Deus. Foi Deus que pediu, ok? Outra coisa, o que o santuário nos ensina sobre Cristo como nosso substituto? Será que o santuário tem alguma coisa a nos ensinar sobre Cristo como nosso substituto? Nós vamos ver isso nessa lição. O que Jesus faz no céu como nosso representante? Muitas pessoas sabem, eu acho que a maioria, né, dos cristãos sabem, que Jesus, ele subiu, ele está ao céu, né, ele está lá no céu. Agora, o que ele está fazendo lá no céu, né? Será que ele está tirando férias? Será que ele está trabalhando? Que trabalho ele exerce lá no céu? Então, é mais uma boa questão para a gente encontrar a resposta, né? O Luiz dos Santos está dando aqui uma contribuição, está dizendo, boa noite, acabei de chegar da igreja e a pregação foi sobre o santuário. É Deus agindo no seu povo, Deus abençoe. Amém, Luiz. Luiz, esse dia eu falava com a Vilma, né? Eu escolho temas e aí eu vou pregando esses temas na igreja, e aí eu ligo a TV Novo Tempo, tem lá um pastor, eu a igreja pregando o mesmo tema, o mesmo assunto, pegando uma outra abordagem, coloco em outro canal, outra igreja, pregando também o mesmo tema. É o mover do Espírito Santo, tá? Bom, vocês adventistas, os irmãos adventistas, já estão na lição número 12. Eu estou passando aqui a lição número 11 e amanhã, se Deus quiser, eu trago aí a lição número 12, tá? Vamos falar então, irmãos, de relacionamento. O que é uma aliança? A aliança, ela é um relacionamento, né? A aliança é um relacionamento. Levítico capítulo 26, verso 11 e 12 diz, porém, o meu tabernáculo no meio de vocês. Bom, aqui já tem um aprendizado maravilhoso. De quem é o tabernáculo? É dele, né? Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Irmãos, isso é importante demais, né? Imagina Deus chegando, você ouvindo essas palavras de Deus para a sua igreja, né? Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso é muito rico. Então, uma coisa aqui fica bem clara. Na antiga aliança e na nova aliança, o Senhor busca um relacionamento íntimo de amor com o seu povo, tá ok? Então não tem dificuldade para você entender, acredito eu, né, sobre esse relacionamento na antiga aliança e este relacionamento na nova aliança. É o Senhor que busca esse relacionamento íntimo e de amor com o seu povo, ok? Então, na verdade, as alianças fundamentalmente formam as regras para esse relacionamento. Então, se alguém perguntar, o que significa, assim, a grosso modo, né, a aliança? Bom, a aliança, ela é um relacionamento, mas o que significa? Ela significa, irmãos, que a parte fundamental da aliança é formar essas regras para um bom relacionamento, para um bom caminhar juntos, Então, o vínculo é essencial para que a aliança, em qualquer época ou em qualquer contexto, tem que ter esse vínculo, é essencial para qualquer aliança. E eu estou falando uma aliança do nosso relacionamento com Deus, mas eu falei qualquer aliança. Por exemplo, um casamento, né, precisa ter vínculo, né, em qualquer época, em qualquer contexto. No entanto, a fim de que exista um relacionamento, é preciso haver o quê? É preciso haver interação. É preciso haver interação entre ambos, entre os dois. É necessário ter o que mais? Comunicação.
É preciso ter contato um com o outro, principalmente para seres humanos pecadores, falíveis, céticos. Olha que oportunidade Deus está dando a fazer essa proposta, né? Evidentemente, irmãos, o Senhor, sabendo disso, dessa situação humana, tomou a iniciativa de se manifestar a nós de um modo que, dentro dos limites da humanidade caída, pudéssemos nos relacionar com Ele de modo bastante significativo. A primeira pergunta dessa lição, baseada em Êxodo 25, verso 8, lá, Êxodo 25, 8 diz: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Bom, esse santuário vocês já viram aqui em Levítico, que é ele que pede, é o meu santuário. Ele fala: "Me farão um santuário e habitarei no meio deles." A ordem do Senhor a Israel para que construísse um santuário ficou bem clara, né? Agora, quais as razões o Senhor deu para desejar o santuário? Quais razões o Senhor deu para desejar o santuário? Bom, o autor respondeu, e eu assino embaixo: o Senhor queria habitar no meio deles. Lembrando que essa palavra habitar no meio, quando você vai no original, é habitar dentro deles, né? Habitar no meio, tabernacular, habitar no meio deles, ou dentro deles. Então, certamente a resposta para essa pergunta é outra pergunta. Por quê? Por que que o Senhor desejava habitar no meio desse povo, no meio do seu povo, já que assim ele diz, né? "Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo." Por que que o Senhor desejava habitar no meio do seu povo? Talvez encontremos a verdade nos 2 versos de hoje que lemos aqui, né? Observe: o Senhor poria um tabernáculo ou habitaria entre eles, ok? Em seguida ele declarou que não se aborreceria com o seu povo. Maravilha, né? Disse que andaria entre eles e que seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Levítico 21, 26, verso 11 e 12. Quando você examina os elementos encontrados nesses textos, novamente o aspecto relacional é destacado de maneira muito clara. Então, poderia resumir que Deus ele quer se relacionar com o ser humano. Mesmo o ser humano caído, mesmo o ser humano pecador, Deus se oferece, é Ele que toma a iniciativa, a atitude de se relacionar com esse ser humano caído. A pergunta número 2 é baseada aqui ainda, nesse texto, Levítico 26, 11 e 12, e Êxodo 25, 8 que nós lemos, né? Como todos os vários elementos desses 2 textos se encaixam na noção de que o Senhor busca um relacionamento com o seu povo. Irmãos, quando habitamos e moramos com alguém, desfrutamos de maior intimidade em um relacionamento, não é? Diz que só conhece o outro quem come da mesma farinha, come na mesma cumbuca, não é isso? Por meio do tabernáculo, o Senhor teria um relacionamento mais íntimo com o povo. Ele andaria com eles andariam com Deus. Ele seria seu Deus e eles seriam o seu povo. Isso é maravilhoso. Vamos mudar de tema. Eu quero cumprimentar a Kenediana Rezende. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos tratar do tema pecado, sacrifício e aceitação. Estudo baseado em Hebreus 9, 22. Abra sua Bíblia. Eu vou tomar a minha água como sempre, né? Um dos 8 remédios naturais. Apesar que hoje aqui está cheio de mosquitinho nas lâmpadas e eu posso até estar tomando algum. Abriu a sua Bíblia em Hebreus 9, 22? Vai dizer: "E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão." Irmãos, o método apontado por Deus para que o pecador do Antigo Testamento se livrasse do pecado e da culpa era o sacrifício de animais. As ofertas sacrificais dos israelitas foram detalhadas ali nos capítulos 1 até o capítulo 7 de Levítico. Dava-se atenção cuidadosa ao uso e à disposição do sangue dos diversos tipos de sacrifícios.
De fato, a função do sangue nos rituais de sacrifícios é uma das características unificadoras dos sacrifícios israelitas. A pessoa pecava e que a pessoa que pecava, ela havia quebrado o relacionamento da aliança e a lei que regulamentava. Então, a pessoa, eu coloquei no passado, né? A pessoa que pecava e que, portanto, havia quebrado um relacionamento de aliança e a lei que a regulamentava, poderia ser restaurada a plena comunhão com Deus e com a humanidade ao trazer um sacrifício animal como substituto. Isso eu coloquei no passado. Mas ainda hoje, a pessoa que peca, ela quebra o relacionamento com Deus, ela quebra a lei que fundamenta esse relacionamento, dessa aliança, né? Mas ainda hoje, ela pode ser restaurada em a plena comunhão com Deus e com a humanidade. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, que ele mesmo se fez oferta, ele mesmo se fez substituto por todos nós. Então, os sacrifícios, com os seus ritos, eram os meios indicados por quem? Por Deus, para realizar a purificação do pecado e da culpa. Por que eu estou enfatizando por Deus, dando destaque aqui? Porque tem muita gente que olha para esses ritos, né? Assim, às vezes, com algumas blasfemas, né? Olha com um olhar de ódio. Irmãos, eles foram instituídos para purificar o pecador, transferindo o pecado e a culpa individual para o santuário por meio da aspersão do sangue e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal que é o Senhor Salvador. Mais ou menos assim. O Vanderlei Francisco pecava. Primeiro ele reconhecia, ele tinha que reconhecer. O problema de muitos é que não reconhece que é pecador. Fica inventando desculpa ou tentando adaptar a palavra de Deus ao seu estilo pecaminoso. Isso é muito complicado. Isso é justiça própria. Mas o indivíduo, o Vanderlei, reconheceu que pecou, ele se arrependeu porque ele sabe que o pecado é maligno, que todas as coisas que estão acontecendo no mundo agora, as mortes que eu citei aqui, as doenças, são culpas do meu e do seu pecado. Então eu olho para o pecado agora, realmente arrependido, porque eu sei que o pecado é mau, que o pecado destrói, que o pecado mata. O que eu fazia? Eu pegava um animal, se eu tivesse dinheiro, eu pegava um cordeiro ali e levava. E quando eu chegava diante do sacerdote, aí ele ia me instruir ali, né? Ali tinha um lugar adequado para fazer a molação, o santuário. E eu, Vanderlei, tinha que cortar o pescoço desse animal. Olha como é trágico, né? E agora o sacerdote pegava o sangue, espargia ali naquele santuário, levava o sangue para dentro do tabernáculo, na divisa do lugar santo com o lugar santíssimo, ele espargia naquele véu este sangue. Ele transferia a culpa, agora você para o animal e agora para o santuário. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava em ação, não é tema do estudo de hoje, mas ele fazia a purificação daquele santuário, ok? Depois ele fazia aquele trabalho, aquele rito, uma vez por ano, né? Era levado a ele o bode Azazel, e agora esses pecados eram transferidos para o bode Azazel, que representava Satanás, que era levado e solto lá no deserto. Então tem todo um rito aí. Alguém me pergunta, mas se o pecador não tinha dinheiro e não tinha o cordeiro, ele podia levar 2 rolinhas. Armava lá marapuca, pegava 2 pequenos pássaros, 2 rolinhas, e fazia o sacrifício. Mas ainda assim, Vanderlei, se ele não tivesse nenhum animal, levava uma porção de trigo. Mas trigo não tem sangue? Ok, mas era feito sobre o sacrifício contínuo que acontecia pela manhã à tarde. O sangue que era oferecido por todo Israel. Mas e se ele estivesse longe de Jerusalém? Ele podia orar. Lembra Daniel orando? Ele podia orar voltado para Jerusalém. Irmãos, não tem desculpa, né? A oferta do perdão atingia a todos, não tem desculpa. Basta então reconhecermos, confessarmos, né, o nosso pecado, e ir a Deus. Então qual era o significado profético do sacrifício de animais? Quando nós vamos ler Isaías 53,
e Hebreus capítulo 10, a gente vê que não há poder em si no sangue dos animais, né? Porque ali o sacerdote, ao fazer esse trabalho, ministrando esse trabalho, ele chegava para o pecador agora e falava: olha, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Isso é graça. O sacerdote jamais podia falar: eu te perdoo. Ele falava: os teus pecados estão perdoados. Ele não podia falar: eu te perdoo. Ele não tinha esse poder. Mas o ungido de Deus ainda hoje pode falar: os teus pecados estão perdoados em Jesus Cristo. Agora, isso é fantástico, né? A gente está vendo aí a graça, a misericórdia, já que ele não tinha esse poder e o sangue dos animais também não tinham esse poder. Então, os sacrifícios de animais apontavam para quê? Como profecia. Os sacrifícios de animais apontavam para a morte de Jesus Cristo, né? Hebreus 10:4 diz: olha, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O autor está dizendo aqui em Hebreus 10:4, é impossível que o sangue de touros e sangue de bode tire os pecados. Mas este cidadão pecador, ele recebia perdão dos pecados na promessa, né, do Cordeiro futuro. Agora, Isaías traz um texto fantástico, né? Isaías 53, do verso 4 ao verso 12, porque muita gente fala: foram os romanos que mataram Jesus. Sim, foram os judeus, né? Foram os fariseus. E quem matou Jesus, na verdade, foram os nossos pecados, né? Foram os nossos pecados que levaram Jesus a essa morte tão cruel. E o Isaías vai dizer: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor, Deus, Yahvé, Deus da aliança, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, capítulo 53, verso 4 ao verso 12. Irmãos, queridos, os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram o meio divinamente ordenado para livrar o pecador do pecado e da culpa. Eles mudavam o status do pecador de culpado e digno de morte, o de perdoado e restabelecido no relacionamento de aliança entre Deus e o homem. Mas, em certo sentido, os sacrifícios de animais também eram proféticos por natureza. Afinal, nenhum animal era um substituto adequado para expiar o pecado e a culpa da humanidade. Nós vemos isso em Hebreus. O autor de Hebreus afirmou isso em sua própria linguagem. Ele fala: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10:4. Portanto, o sacrifício de um animal devia ser uma ardente perspectiva
da vinda do divino humano servo de Deus, que morreria como substituto pelos pecados do mundo. Por meio desse processo, o pecador era perdoado e aceito pelo Senhor. E o fundamento da relação de aliança era estabelecido. Você coloque-se no lugar de quem viveu na época do Antigo Testamento, né? Em que o povo sacrificava animais no santuário. Ao lembrarmos também da importância dos animais para a economia, cultura e todo o modo de vida daquele povo. Irmãos, quando a gente se coloca no lugar deles, né? Que lição esses sacrifícios lhes ensinava sobre o custo do pecado? Eu sei que não era permitido sacrificar, por exemplo, um cachorrinho, né? Mas pregando numa igreja, eu trouxe isso para as pessoas imaginarem, né? Falei, olha, imagina você é pecador, comete um delito, e agora para você não morrer, para você ser restituído ali à aliança, a esse relacionamento, você tem que pegar ali o seu pudo, que você ama, que você cuida, o seu petzinho ali, né? E uma menina ficou olhando para mim, eu falei, você, imagina. E agora você vai diante do sacerdote, fazendo aquele carinho nesse animal, e você corta o pescoço. E ela quase chorou. Eu falei, pois é. Isso aconteceu, né? Aconteceu, de fato. E aconteceu de forma ainda mais extraordinária com Jesus, o nosso substituto. Amém? Quero cumprimentar o Valdir dos Santos, boa noite. Quero cumprimentar aqui o José Dias, quero cumprimentar a Meire Oliveira. Boa noite, irmãos, compartilha aí, tá? Pessoal, tá chegando aí, quanto mais você compartilha. Você que está chegando agora, nós estamos estudando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. São 13 lições e as outras 10, né, estão aqui na página Rádio WF aqui no Facebook. E hoje nós estamos falando sobre o Santuário da Nova Aliança. E agora eu vou falar sobre a substituição. Isso também é muito importante, tá? Gálatas capítulo 1, verso 4. Esse verso diz, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. A água agora molhou demais, né? Perdão aí, tá? Pessoal que está acompanhando no rádio aí também, perdoa, viu? Tomei uma água aqui, acho que ela veio acompanhada com mosquitinho. Acabar de fazer o sacrifício. Bom que deu tempo de você pegar em Gálatas, capítulo 1, verso 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Um dos temas centrais do Novo Testamento é que Jesus morreu como sacrifício pelos pecados do mundo, ok? Essa verdade, irmãos, é o fundamento do plano da salvação. Anota aí, rodapé da sua Bíblia, na sua lição. Essa verdade de que Jesus morreu como sacrifício pelos pecados do mundo, essa verdade é o fundamento do plano da salvação. Qualquer teologia que negue a expiação pelo sangue de Cristo, nega o coração e a essência do cristianismo. Uma cruz sem sangue não pode salvar ninguém. O autor faz a pergunta número 4, o seguinte. Medite aí sobre o texto de hoje e responda a essas perguntas. Jesus se ofereceu para morrer? Segundo, por quem Jesus morreu? E o que a sua morte efetuou? Bom, resposta direta, né? Sim, Jesus, ele se entregou voluntariamente. Por que ele morreu? Nós acabamos de ler. Ele morreu por todos os pecadores, por todos nós. E a terceira pergunta, o que a sua morte efetuou? A sua morte cumpriu os requisitos para a expiação dos pecados. E é por sua morte que fomos salvos. Através da sua morte fomos salvos. Então, irmãos, a substituição é o fundamento de todo o plano da salvação. Por causa de nossos pecados, merecemos morrer. Cristo, por amor a nós, entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Lemos agora em Gálatas capítulo 1, 4.
ele sofreu a morte que merecemos. E aí, não adianta ficar apontando para um ou para outro, né? Estou falando que ele sofreu a morte que merecemos. A morte de Cristo como substituto dos pecadores é a grande verdade da qual nascem todas as outras verdades. Nossa esperança de restauração, liberdade, perdão e vida eterna no paraíso está fundamentada na obra que Jesus realizou. Que obra é essa? De se entregar pelos nossos pecados. Queridos, sem isso, nossa fé não teria sentido. Poderíamos até mesmo depositar nossa esperança e confiança aí, numa estátua qualquer, uma estátua de peixe, né, por exemplo. Mas a salvação vem somente por meio do sangue de Cristo. Anotou? A salvação vem somente por meio do sangue de Cristo. A pergunta de número 5 é baseada em Mateus 26, 28... e Efésios 2:13, Hebreus 9:14, 1 Pedro 1:19. Muita leitura, né? Ele pergunta, o que esses textos revelam sobre o sangue? Portanto, que função o sangue desempenha no plano da salvação? Boa pergunta, né? Que função o sangue desempenha no plano da salvação? Mateus 26, 28, ali na Santa Ceia, Cristo vai dizer, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Efésios 2:13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Hebreus 9:14. Uma pergunta, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E o último texto, 1 Pedro 1,19 diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? O que esses textos, irmãos, revelam sobre o sangue? Que função o sangue desempenha no plano da salvação? O sangue traz a remissão dos pecados, a purificação da nossa consciência de obras mortas e a nossa salvação. Amém? O Ellen White, no livro Fé pela Qual Vivo, página 100, o Ellen White escreve, não é a vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que ele não os aceitará por serem pecaminosos e sem préstimos. Digam, sei que sou um pecador, e essa é a razão por que necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelas quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do Imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa. Essa é a minha única defesa. Amém? Quero cumprimentar a irmã Luzinete lá em Ji-Paraná. Irmã, hoje nós estamos fazendo o programa aqui de Seringueiras. Quero agradecer o Hotel Garça. Muito obrigado, viu? Cedendo aí a internet. Nós estamos aqui no estacionamento. Estou até falando mais baixo, viram que está diferente, né? Porque tem quarto aqui, tem quarto ali. Eu estou falando mais baixo. Estou aqui dentro da van, né? Falando um pouco mais baixo, mas para que possamos ter essa lição aqui na página Rádio WF e no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube. Compartilha aí, nos ajuda, tá? Quanto mais vocês compartilham, mais longe vai a palavra de Deus. Vamos falar do sumo sacerdote da nova aliança? Porque na antiga aliança tinha o sumo sacerdote e tinha o sacerdote, né, que fazia o trabalho diário, eram vários, e tinha um sumo sacerdote que fazia o trabalho da purificação uma vez por ano, ok? Então o santuário terrestre, em que Deus escolheu habitar com o seu povo, já vimos isso aqui, estava concentrado no quê? No sacrifício de animais. No entanto, irmãos, o serviço não terminava com a morte dessas criaturas. Levou o cordeirinho, cortou o pescoço, terminou aí? Não.
não terminava aí, como eu já falei para vocês. O sacerdote ministrava o sangue no santuário em favor do pecador depois que o animal era morto. Então tinha o trabalho do sacerdote. Contudo, todo esse ritual era apenas o quê? Era uma sombra. Nós lemos em Hebreus, um símbolo do que Cristo faria pelo mundo. Portanto, assim como os símbolos, o serviço do santuário não terminava com a morte do animal. A obra de Cristo por nós também não terminou com a sua morte na cruz. Muita gente, isso aqui viram a polêmica, fala, mas vocês pregam que a morte não foi plena, não foi completa? Sim, né? Como sacrifício, sim. Mas olhando para o texto bíblico, não termina aí. A obra de Cristo por nós não termina com a sua morte na cruz, continua. E onde é que nós vamos ver isso? Hebreus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ler e em seguida, talvez você possa escrever com as suas próprias palavras, a mensagem do Senhor para nós nesses versos. A pergunta é, como esses textos nos ajudam a entender a nova aliança? Vamos ler. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso 6, diz assim, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, ok? E ele vai colocar tal, né? Ora, a suma do que temos visto é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado aonde, irmãos? Leia aí. Está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, fazendo o quê? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Lembra que o daqui da terra era uma cópia? O sacerdote aqui prefigurava Cristo, como também o cordeiro prefigurava Cristo? Está aqui. Por quê? Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que eles também tivessem alguma coisa a oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Por quê? Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, 2 pontos, ele vai para o Velho Testamento, ele cola aqui, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ele cola, o autor cola, pedaço do Velho Testamento ali, né, aqui em Hebreus. E ele continua, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada. Amém? Então, como é que esses textos nos ajudam a entender a nova aliança? A mensagem do Senhor é que Jesus desenvolveu no santuário celestial, está desenvolvendo no santuário celestial, um ministério sacerdotal muito mais excelente, com promessas superiores. Ele está lá, trabalhando por mim e por você. Então, assim como havia um santuário, um sacerdócio, um ministério terrestre na antiga aliança, também há um santuário, um sacerdócio e um ministério celestial na nova aliança. Ok? Registre isso daí. Assim como havia um santuário, um sacerdócio e um ministério terrestre na antiga aliança, também há um santuário, há um sacerdócio e um ministério celestial na nova aliança. Entretanto, o que não passava de símbolos, imagens e sombras da antiga aliança, conforme Hebreus 8:5 diz aqui, tornou-se uma realidade agora na nova aliança. Além disso, em vez de um animal sem conceito moral como nosso substituto, temos Jesus imaculado. Temos Jesus imaculado como nosso substituto. Em vez de sangue de animais, temos o sangue de Cristo. Em vez de um santuário feito pelo homem, temos um santuário, verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, Hebreus 8:2, né? Em vez de um sacerdote humano, da tribo de Levi, um sacerdote pecador, errante, temos agora quem como sacerdote? Temos Jesus como nosso sacerdote, ministrando em nosso favor. Amém? Irmãos, isso é muito lindo, né? Com tudo isso em mente, pense nas palavras de Paulo. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Nós temos que levar a sério tudo isso, né? Hebreus 2:3, Paulo
faz esse comentário: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Pense nisso. Jesus viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e agora está no céu, fazendo o quê? Ministrando no santuário em seu favor. Tudo isso foi feito para salvar você dos terríveis resultados finais do pecado. Isso é bom, né? Agora, fale com alguém sobre essa notícia maravilhosa. Alguém que, em sua opinião, precisa ouvir isso. Precisa ouvir que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está no céu, ministrando no santuário em favor dela. Tem alguém em mente aí? Irmãos, eu quero ir para o final do programa, viu? Pedindo mais uma vez que compartilhe aí, né? Nos ajude a levar a palavra de Deus. Meus amigos aí do canal Falando de Cristo na Estrada, dê o seu like, compartilhe também aí, né, o nosso link, tá bom? Vamos falar agora sobre o ministério celestial. Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém? Forte, né? Hebreus 9:24, quando nós estudamos, especialmente no contexto no qual foi dado o de explicar o ministério de Cristo no céu por nós após a sua morte sacrificial em nosso favor, né? Esse é o contexto, ok? Quando nós estudamos, a gente vai ver aqui coisas maravilhosas, né? Embora se possa dizer muito, queremos nos concentrar em um ponto aqui. A expressão final, que diz que Cristo agora comparece diante de Deus por nós. A gente poderia falar tanta coisa aqui, né? Mas se pegarmos como estudo essa parte, essa expressão que diz que Cristo comparece diante de Deus por nós, dá para a gente, pelo menos, deixar ou dar oportunidade para o Espírito Santo, não dá? Pense nisso. O que isso significa, né? Nós, pecadores, que seríamos consumidos pelo esplendor da glória de Deus se o víssemos, nós, por piores que tenhamos sido, ou por mais que tenhamos transgredido abertamente a santa lei, temos alguém que comparece diante de Deus por nós. Isso é fantástico. Temos um representante, irmãos, diante do Pai em nosso favor. Cristo foi muito amoroso, perdoador e acolhedor quando esteve aqui na terra. Os evangelhos mostram isso. Agora, essa mesma pessoa amorosa, perdoadora, acolhedora, essa mesma pessoa está no céu como nosso mediador. Consegue imaginar isso? Essa mesma pessoa maravilhosa, amorosa, perdoadora, acolhedora, ela está lá no céu, ministrando em nosso favor, mediando em seu favor. Essa é outra parte das boas novas, irmãos. Jesus não apenas pagou a penalidade pelos nossos pecados, tendo-os levado sobre si na cruz, conforme lemos em 1 Pedro 2:24, mas agora Jesus está na presença de Deus como mediador entre o céu e a terra, entre a humanidade e a divindade. Aleluia! Faz muito sentido. Jesus, sendo Deus e homem, um homem perfeito, um homem sem pecado, é o único que poderia fazer a ponte sobre o abismo entre a humanidade e Deus, abismo causado pelo pecado. O ponto fundamental é que agora, irmãos, existe um ser humano que pode se identificar com todas as nossas provações, dores e tentações. Aqui, em Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15, né? E assim, ele pode nos representar diante do Pai. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem Cristo Jesus. Anota aí, não perca esse texto de vista. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos.
Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Quais as duas funções dadas a Jesus? Como elas foram prefiguradas no serviço do santuário terrestre? Jesus foi o sacrifício do resgate e também foi o sacerdote mediador. No santuário terrestre, sacrifícios eram oferecidos para expiar os pecados, e o sacerdote fazia a mediação entre Deus e os pecadores. Jesus, que se fez carne por nós, ofereceu-se em sacrifício na cruz. E hoje, esse Jesus maravilhoso intercede por nós no santuário celestial. Amém? Queridos, quero terminar trazendo essa maravilhosa notícia. A maravilhosa notícia da nova aliança é que hoje, por causa de Jesus, pecadores arrependidos têm alguém que os representa no céu diante do Pai. Alguém que conquistou para eles o que jamais obteriam por si mesmos. O quê? A justiça perfeita. A única justiça que pode chegar à presença de Deus. Jesus, com essa perfeita justiça, operada em sua vida por meio do sofrimento, conforme Hebreus 2:10 diz. Jesus comparece diante de Deus, reivindicando para nós o perdão do pecado e o poder sobre o pecado. Pois sem isso, meus irmãos e irmãs, não teríamos esperança, nem agora e nem no juízo. Pense nisso, viu? Pense nisso. Esse foi o tema número 11, o Santuário da Nova Aliança. Espero que vocês tenham aprendido mais a respeito do santuário aqui na terra, que prefigurava o santuário celestial, com todos os seus ritos, né, seu sacrifício, trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote. Lembrando também que toda aquela mobília também apontava para Cristo Jesus, né? Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a fé da aliança. É preciso ter fé na nova aliança? Gálatas capítulo 3, verso 11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Então amanhã nós vamos ver, né, por que a salvação é um dom. Vamos ver também porque somente alguém igual a Deus poderia nos resgatar. Porque somente alguém igual a Deus poderia nos resgatar. Amanhã você encontra a resposta. O que tornou Abraão um excelente representante da fé? E eu vou dizer para você amanhã o que tornou Abraão um excelente representante da fé. A gente até chama, né, de Abraão de pai da fé. O que significa o fato de justificar, de justiça ser imputada ou justiça ser creditada a nós. Lá, Abraão, quando ele creu, foi creditado ou imputada a ele, né, a justiça. Como tornar nossas promessas e a esperança, como tornar nossas as promessas e a esperança encontradas na cruz. Acho que vai ser o tema mais fantástico de amanhã, vai ser essa resposta, né? Como tornar nossas as promessas e a esperança encontradas na cruz. Lembrando que amanhã é a lição número 12, e aí, a semana que vem, a gente fecha aí a última semana, a 13ª lição, tá? E aí a gente termina esse trimestre, tá bom? Muito obrigado a todos os irmãos que nos ajudaram até aqui. Se você ainda não compartilhou, dá tempo aí para você compartilhar, tá? Compartilhe o programa, depois copie o link aí, cola lá nos grupos, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Aliás, irmãos, eu peço isso daqui, mas é porque Deus, ele fala, ide, né? Ide por todo mundo, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, tá? A gente, hoje está muito fácil de fazer o ide, né? Às vezes eu me chateio, às vezes, né? Já falei isso com a Vilma, já falei isso com vocês aqui. Eu me chateio porque as pessoas põem muita dificuldade no ID, né? Põe muita dificuldade, falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar, eu não sei dar um estudo bíblico. Ela passa a se sentir inútil. Não, você tem muito valor diante de Deus.
Todas as pessoas que aceitam Cristo recebem um dom especial para usar esse dom no corpo de Cristo. Talvez o seu seja o dedo. Pensa, mas qual a importância do dedo? Só compartilhar o estudo, né? Agora, se você enterrar esse talento aí do dedo compartilhando, aí meu irmão, aí minha irmã, aí já não é comigo, já não posso te dar mais dicas, né? Eu estou dizendo que todos nós recebemos dons, né? Deus me deu um dom, e esse dom também é um talento, eu uso a minha voz para ganhar o pão de cada dia, vocês sabem muito bem, mas também pregar a palavra de Deus, né? E me deu o dedinho aqui para compartilhar aqui também, né? Usar essa ferramenta aqui, né? Para compartilhar a palavra de Deus, né? E você às vezes se sente inútil, falando que não sabe o que fazer para pregar a palavra de Deus, ó, dedinho, né? Você é o dedo dentro desse corpo de Cristo importante, é só compartilhar aí, né? Você tem aí, por exemplo, no site radiowf.net, você tem os estudos. Aqui na página, aqui você tem os estudos escritos, pode compartilhar com as pessoas. A Vilma posta todos os dias mensagem de reflexão, pode compartilhar. No site radiowf.net, lá tem, assista aqui a TV Novo Tempo, pode copiar o link e mandar para alguém, né? Então veja que não é difícil. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Né, Sônia? Um abraço, querida, que Deus abençoe você aí no Nordeste, né, Sônia? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal do Hotel Garça, aqui que você deu pra gente aqui a internet. A internet aqui, repito, é da Norte Terrorinet, tem 8 quartos usando o mesmo roteador e chegou muito bem aí, graças a Deus. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em Tua presença pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e lhe agradecemos porque o Senhor está agora intercedendo por nós. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por ser o nosso mediador, o nosso advogado. Coloco em Tuas mãos todas as minhas causas. Confesso diante de Ti os meus pecados e confesso a necessidade que tenho da Tua presença na forma do Espírito Santo, que conduza a mim, conduza cada ouvinte, cada amigo e irmão. Seja com eles e as suas famílias representadas, com aqueles que fizemos aqui, os pedidos de orações. O Senhor conhece cada necessidade, que o Senhor esteja presente com cada um deles, confortando, curando, atendendo às suas necessidades. Tudo isso nós te pedimos, querido Deus, em Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até amanhã.